Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Última data FIFA de 2023 se foi, partidas contra a Colômbia fora de casa e Argentina no Maracanã, jogos de muita pressão para o Fernando Diniz, que vinha de 2 jogos sem vencer, precisava dar uma resposta, porque podem ser os últimos jogos oficiais dele à frente da seleção, mas que poderiam até ser jogos em que ele poderia se sentir mais confortável, já que foram os primeiros pós-títulos da Libertadores com o Fluminense. Algumas pessoas denotaram isso na convocação, onde ele chamou alguns nomes diferentes, né, do que as últimas listas, contando desde o Tite, apresenta em média, mas os resultados não foram dos melhores, para dizer o mínimo, né? Derrota em Barranquilha de virada e mais um revés no Rio de Janeiro. Vamos começar com Colômbia 2, Argentina 1. A expectativa era que pela escalação tivéssemos um 4-4-2 com o Rodrigo e Vini um pouco mais de liberdade, mas também um pouco mais de dificuldade do que no Real Madrid. Já que apesar de ambos também jogarem em dupla de ataque lá, não há pontas. Eles podem partir de um posicionamento ligeiramente aberto para dentro, tendo um Bellingham, né, invadindo a área vindo de trás. Nesse caso, o Rafinha e o Martinelli estariam nas pontas e eles teriam que jogar ainda mais enfiados e de costas para o gol, sem ter quem viesse de trás. O que vimos foi um quarteto um pouco mais móvel. Vimos o Rodrigo aparecer também aberto pela esquerda, o Martinelli também aparecendo um pouco mais enfiado, o Vini também caindo pela direita, o Rafinha dos quatro era o mais espetado na ponta direita mesmo. O gol saiu cedo, né, logo aos 3 minutos, com o Martinelli escorando de carrinho o passe do Vini Júnior pela esquerda, mas foi a única finalização no alvo do Brasil no primeiro tempo. O time teve dificuldade de transformar os 64% de posse de bola que teve na etapa inicial em chances de gol ou mesmo em finalizações. A saída de bola foi muito bem pressionada pelo ataque colombiano, que chutou 12 vezes nos primeiros 45 minutos, 5 no gol do Alisson. O jogador mais perigoso disparadamente foi o Luiz Dias, que além de ter desperdiçado a chance mais clara dessa primeira etapa, frente a frente ao goleiro, mas atrapalhado pela marcação na hora do chute, às vezes era esquecido pela marcação ali do lado esquerdo, que era o lado do Emerson Royal. Para piorar, o Vini Júnior saiu machucado aos 27 minutos e deu lugar ao João Pedro do Brighton, fazendo sua estreia na seleção. Apesar da vitória parcial, não tinha sido um bom primeiro tempo da seleção brasileira. E era questão de tempo para os gols saírem, principalmente saírem através do grande dono do jogo, o Luiz Dias, aos 29 minutos, empatando, e aos 33, a virada, os 2 gols de cabeça. Não teve substituição que desse jeito na seleção brasileira, que fez um jogo pobre, técnica e taticamente, chutou 3 bolas no alvo durante o jogo inteiro, apesar de boas chances, sem direção com o Rodrigo e o Martinelli, e sempre teve mais próximo de ser vazado do que marcar o segundo. Isso a partir do minuto seguinte ao ter aberto o placar tão cedo, tá? E só para informar, entraram no jogo o Paulinho, o PP na lateral esquerda, o Douglas Luiz e o Endrick, todos novidades do Diniz na convocação. O Endrick, inclusive, que todo mundo queria ver e entrou só aos 36 minutos, já com o jogo virado pela Colômbia. Esses caras entraram nos lugares de Rodrigo, que era um dos melhores ou menos piores do Brasil em campo, e segundo o Diniz saiu porque tinha perdido mobilidade por sentir o forte calor e o cansaço lá em Barranquilha. O Renan Lodge dando lugar ao PP, que é ponta e pode quebrar um galho na lateral direita, e foi improvisado na esquerda. E aí eu pergunto, para que o Carlos Augusto foi convocado, né? Gabriel Magalhães, e aí o André foi recuado para a zaga. Aqui beleza, ele faz isso às vezes no Fluminense, estava precisando ganhar o jogo, reforçar o meio, qualificar a saída de bola que estava ruim, mas ele também tira 2 zagueiros do banco, né? E o Rafinha que saiu, e a gente passou a ter o Endrick de 9. E a preocupação passou a ser, o jogo contra a Argentina, que perdeu em casa para o Uruguai de 2-0, sem o Vinícius Júnior, né, que era a nossa referência técnica nessa data FIFA, já que o Neymar se machucou na última. E aí a gente chega no clássico dessa noite, em que o Diniz mexe no time. O Carlos Augusto, aquele mesmo que não entrou quando o técnico tirou o Renan Lodge contra a Colômbia, e o Gabriel Jesus, que foi convocado se recuperando de lesão, herdaram, né, as vagas tanto do Renan Lodge quanto do Vini Júnior. Na escalação da Argentina, a surpresa ficou por conta do Lo Celso como titular à direita da segunda linha, né, do 4-4-2, com a McAllister aberto pelo lado esquerdo. Mas o jogo demorou a iniciar no Maracanã,
pancadaria entre as torcidas, também com a polícia. Tudo isso retardou o início do jogo. Os jogadores da Argentina se retiraram de campo. Eles viram no setor que estava acontecendo a confusão familiares envolvidos, né, e incomodados com isso, e com toda a razão, deixaram o gramado. A gente viu criança de colo sendo retirada, torcedor ensanguentado, cenas realmente lamentáveis, e cerca de meia hora depois a bola começou a rolar. E era impossível que o primeiro tempo não começasse tenso, né, com muitas faltas. O Gabriel Jesus se livrou de ser expulso por um braço deixado no rosto do Depou. O Rafinha também chegou a dar um tapa na cara, né, também no Depou. De tática, nos primeiros 20 minutos a gente pode falar da estratégia de tentar recuperar a bola lá em cima, na saída de bola da Argentina, inclusive encaixando uma espécie de 4-1-3-2, né, com Jesus e o Rodrigo mais à frente, o André subindo na linha dos dois pontas, o Bruno Guimarães na frente da zaga e os laterais subindo de acordo com o lado que a Argentina resolvesse jogar, né, resolvesse fazer a sua saída de bola. A primeira chance de gol do Brasil no primeiro tempo foi só aos 37 minutos, numa falta cobrada pelo Rafinha, que desviada na barreira saiu sobre o gol do Emiliano Martins. Uma melhor com o Martinelli aos 43, num chute cruzado que já tinha passado pelo goleiro, mas o Romero tirou para a linha de fundo. O primeiro tempo termina até com uma certa pressão do Brasil, 4 finalizações contra 3 da Argentina, nenhuma das finalizações deles no alvo também, Messi e Julián Álvares pouco pegaram na bola, mas o número que assusta foi o de faltas, 13-6 cometidas pelo Brasil. O time do Diniz teve menos a posse de bola, apenas 39%, e batia muito, né, para tentar recuperar. Além do Jesus e do Rafinha, o Carlos Augusto também terminou o primeiro tempo amarelado. O Brasil volta para o segundo tempo sem o Marquinhos, machucado, com o Nino na zaga. Aos 13 minutos o Jesus fez uma grande jogada, né, talvez a única do segundo tempo, serviu o Martinelli livre, mas o Emiliano Martins fez grande defesa. A resposta da Argentina veio 3 minutos depois, num contra-ataque puxado pelo Julián Álvares, finalizado pelo Messi, o chute foi bloqueado e o desenrolar da jogada terminou no escanteio. O Acunha cobrou na cabeça do Otamendi, que subiu mais que o André, e o Gabriel Magalhães acabou abrindo o placar, fazendo o único gol do jogo. Imediatamente após o gol, o Scaloni troca o Acunha pelo Tagliafico, melhor marcador, né, o lateral esquerdo que começou no banco, foi posto para vigiar as investidas pelo lado direito do Brasil. Depois saem o Lo Celso e o Enzo Fernandes e entram o Nico Gonzalez, que é atacante, e o Paredes, que é volante. O Diniz responde com as saídas do Gabriel Magalhães e do Rafinha para as entradas do Joelinton e do Endrick. Com isso, o André foi mais uma vez recuado para a zaga, essa alteração já está ficando manjada tanto no clube quanto na seleção, e o Rodrigo passou a cair pela direita para que o Endrick pudesse ser a companhia do Jesus ali na área. Por último, entraram na Argentina o Di Maria e o Lautaro nos lugares do Messi e do Julián Álvares, e o Diniz mandou a campo o Rafael Veiga e o Douglas Luiz, sacou o Martinelli e o Bruno Guimarães. As trocas da Argentina, claramente para reoxigenar as peças que mais se desgastam, né? Eu até achei que sairia o McAllister e não o Messi, para que o Di Maria entrasse no meio campo, aberto pela esquerda, e não na dupla de ataque. E as trocas do Brasil, a gente não entende muito, né? Porque ele recua o André da zaga para colocar o time mais para frente, o Joelinton é mais ofensivo. Depois ele troca o Bruno Guimarães por um volante de maior pegada no meio campo, que é o Douglas Luiz. Aí põe o Veiga aberto, depois ter migrado o Rodrigo para aquela posição. Enfim. E com pouquíssimo tempo em campo, o Joelinton expulso, né, por empurrar o Depou. Depois de uma disputa de bola, braços entrelaçados. Não achei que era para expulsão, mas o árbitro mostra o vermelho direto e se teve revisão, foi muito rápida. E ficou nisso mesmo, mais uma derrota, terceira consecutiva da seleção nas eliminatórias e a primeira em casa na história. Tá claro que a seleção brasileira tem muito a melhorar, tá longe de achar um 11 ideal, talvez isso tenha se agravado sem o Neymar. A gente imaginava um reposicionamento simples do Rodrigo, né, fazendo essa função do 10, não foi o que aconteceu num primeiro momento. As laterais são um problema, não é de hoje, principalmente depois das lesões do Danilo, do Wanderson e do Caio Henrique, e até do Militão, né, que na minha visão, quando estiver disponível de novo, deve ser o nosso lateral direito, se convertendo num terceiro zagueiro com bola. Talvez o Caio Henrique ou até o Guilherme Arana, que para mim merecia mais do que os convocados para a lateral esquerda dessa lista, se movimentando ali um pouco mais para o meio. Os pontas precisam voltar a aparecer com amplitude na seleção, já falei isso aqui no canal, por mais que algumas pessoas não concordem comigo.
E por mais que não seja da natureza do Diniz usar uma ideia de jogo posicional, quando você não tem bons laterais e exige dos seus ótimos pontas no 1 contra 1 que eles fiquem flutuando por dentro, no lado da jogada, acumulando jogadores para trocar passes, mas também atraindo a marcação do adversário para aquele lado, você prejudica o time, prejudica a individualidade do jogador, que precisa de campo para correr, que precisa ter o drible explorado. Falam tanto de valorizar a identidade do futebol brasileiro e o que a gente está vendo é a tentativa do Diniz de colocar a identidade e a visão particular do jogo dele num elenco que não é potencializado por esse tipo de jogo. É fácil bater na geração, comparar com outros caras, né, que jogavam um futebol diferente do que é exigido hoje, que tinham características diferentes dos caras que a gente tem hoje, mas os questionamentos que a gente tem que fazer são: primeiro, a ideia que o técnico está tentando colocar no time é a que melhor encaixa com esse elenco que ele está convocando? Segundo, que é ao contrário, né, que também vale nesse caso, os jogadores que ele está convocando são os que melhor encaixam com a ideia que ele pensa para o time? Então, o treinador de seleção brasileira tem que entender que não tem tempo, tem pressão e tem que ter resultado a curto prazo. E até quando tem resultado vão cobrar desempenho. Então, ou você prioriza a ideia ou as características dos jogadores. E ao que parece, o Diniz não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Tudo indica que esses foram mesmo os últimos jogos oficiais dele à frente da seleção. Próxima data FIFA só em março de 2024, amistosos contra a Inglaterra e provavelmente Espanha. Depois ele entrega o cargo, né, para o próximo treinador na Copa América. Se tudo que está no plano der certo, né, é o Ancelotti. Se não, quem sabe, o Diniz renova, fica no time e a gente volta aqui para debater se essa é a melhor opção da CBF. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!